Você já tentou mostrar a verdade para um bolsonarista e sentiu que o cérebro dele simplesmente desligou? A ciência descobriu o porquê. Não é falta de informação, é lavagem cerebral, e eu vou te provar isso agora. Você, que está me assistindo agora, com certeza já passou por essa situação frustrante e exaustiva. Você perde horas do seu dia construindo um argumento sólido e racional. Você reúne documentos, mostra vídeos irrefutáveis do próprio líder deles confessando absurdos, traz o escândalo das joias, cruza datas, junta fontes de jornais sérios, mostra a conta do rombo trilionário. E o que acontece? O bolsonarista olha para você com aquele olhar vidrado, um sorriso cínico de quem acha que sabe de um grande segredo mundial, e mata todo o seu esforço intelectual com 3 ou 4 palavras completamente vazias. É como dar murro em ponta de faca. Mas a grande questão é, existe uma explicação para isso. Não é apenas teimosia política, não é apenas falta de informação. O buraco é muito mais obscuro e assustador. Existe uma razão científica e psicológica muito bem documentada para esse comportamento de manada. Estudos profundos feitos com sobreviventes de lavagem cerebral de várias seitas destrutivas ao redor do mundo encontraram um mecanismo psicológico pequeno, cirurgicamente preciso e absolutamente devastador. Preste muita atenção nisso. Os líderes de seitas não controlam apenas o que os seus seguidores pensam. Eles controlam se eles pensam. A psicologia e a ciência chamam isso de thought stopping, ou, traduzindo para o nosso português, a parada de pensamento, ou bloqueio de pensamento. Funciona exatamente assim. O cérebro humano está, a todo e qualquer instante, escaneando informações que possam representar alguma ameaça às nossas crenças básicas. A mente de uma pessoa radicalizada entra em colapso se ela tiver que admitir que foi enganada. É a dor profunda de perceber que dedicou anos de vida, brigou com a família, perdeu amizades de infância e arriscou tudo por causa de um engodo, de uma mentira. Para evitar que o seguidor sinta essa dor insuportável e seja despertado por um argumento lógico que você apresenta, o líder da seita pré-carrega uma resposta pronta dentro da cabeça dele. É como instalar um software de defesa. No exato momento em que o pensamento ameaçador aparece para o seguidor, como uma prova incontestável de corrupção da família Bolsonaro, o cérebro dele dispara esse gatilho, como se fosse um disjuntor de energia, e desliga o pensamento crítico por completo. É um bloqueio cognitivo 100% automático. Jair Bolsonaro e seus arquitetos do caos fizeram exatamente o mesmo que todo líder de seita de manual faz. A arma deles? A repetição doentia. Ele repetiu as mesmas frases, os mesmos jargões todos os dias, durante anos a fio, sempre ancoradas nos sentimentos humanos mais primitivos e fáceis de manipular, o medo e a raiva. E os grupos de WhatsApp e Telegram funcionaram e ainda funcionam como o templo, a igreja desse culto diário. Ele repetiu esse bombardeio até que o cérebro do seu gado passasse a executar a defesa sozinho, sem nenhum esforço analítico, sem consciência, sem precisar gastar um neurônio para pensar. Quando eles gritam para você, e o Lula? E o PT? Isso é tudo fake news da mídia. É o comunismo. Entenda de uma vez por todas. Não é porque eles pararam, estudaram e formaram uma convicção lógica sobre o assunto. É porque o bolsonarismo pré-carregou essas frases como um escudo antivírus na mente deles. Antes mesmo de o seu argumento racional e cheio de provas chegar, o cérebro deles bloqueia a informação, porque eles sequer percebem o que está acontecendo. E o mais assustador, o nível mais profundo da dissonância cognitiva, é que um bolsonarista realmente, genuinamente, acredita que está pensando por conta própria e sendo livre. Essa dissonância cognitiva atinge de forma certeira perfis conservadores e autoritários, facilitando imensamente essa programação mental. Mas aqui está o ponto central, a chave da questão que a maioria dos analistas políticos de TV ignora. O bolsonarismo não criou do zero pessoas violentas, ignorantes, racistas e preconceituosas. O que ele fez foi infinitamente pior e mais letal. Ele simplesmente desligou a parte do cérebro que antes fazia com que essas pessoas sentissem culpa ou vergonha social por serem assim. Aquele tio que antes guardava seus preconceitos no armário da sala por vergonha da sociedade, de repente ganhou um presidente da República que dizia as mesmas atrocidades em rede nacional.
Ele deu permissão institucional para o ódio. O bolsonarismo foi a chave que destrancou a jaula da barbárie. E, com isso, criou um mundo paralelo, um delírio coletivo bolsonarista que sustentou, aplaudiu e defendeu o pior presidente da história do Brasil, e que ainda hoje alimenta um Congresso Nacional que atua diariamente como o maior inimigo do povo, votando contra os trabalhadores. E não seja ingênuo de pensar que essa tática de manipulação barata se resume aos guetos do WhatsApp e do Telegram da extrema-direita. A grande imprensa tradicional, principalmente jornais como o Estadão e seus editoriais patéticos, usa exatamente a mesma estratégia de repetição e manipulação contra o Supremo Tribunal Federal. Eles tentam criar uma falsa equivalência inaceitável. Eles disparam matérias tendenciosas, manchetes covardemente enviesadas e vazamentos seletivos, focados de forma implacável no ministro Alexandre de Moraes. Tentam pintar o juiz que aplicou a lei como um tirano, enquanto passam pano para quem planejou e financiou um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Logo ele, Alexandre de Moraes, que demonstrou uma coragem inabalável, uma firmeza histórica, imparcialidade e bravura, agindo sempre e estritamente ancorado no rigor da lei e da Constituição. Foi a caneta de Moraes e a postura do STF que formaram a barreira de escudos que salvou a nossa jovem, porém forte democracia das garras e dos dentes do golpismo fascista. E é exatamente por não ter se curvado à seita, por ter peitado os líderes desse culto, que ele hoje é o alvo principal da máquina de destruição de reputações, financiada tanto pela extrema-direita quanto por essa mídia covarde e conivente. Nós precisamos, mais do que nunca, continuar furando essa bolha. Precisamos expor esse método covarde de manipulação em massa para que a história não se repita. Deixe aqui nos comentários a sua experiência real. Como foi a última vez que você tentou questionar um bolsonarista apresentando fatos? Quais foram as respostas automáticas, os robôs que você ouviu em forma de gente? Eu gostaria muito de saber e vou ler os relatos de vocês. Não saia deste vídeo sem se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso é fundamental para vencermos o algoritmo. E, acima de tudo, apoie e fortaleça os canais progressistas que estão na linha de frente dessa guerra de narrativas. Acompanhe o Portal do José, o blog da Cidadania, o canal do Tiago dos Reis, o Desmascarando e o canal do Rony Telles. Vamos formar uma corrente de informação verdadeira, baseada em ciência e fatos, para evitar a todo e qualquer custo a volta da extrema-direita ao poder. Conto com vocês. E lembre-se sempre, a pesquisa liberta.